Fala, meus queridos! Startupei está na área, está no ar, né? Para falar a verdade aí, onde você pode ouvir tanto no Spotify, assistir também, como na plataforma do YouTube, onde tem o nosso canal, que desde já começa o Startupei de hoje, pedindo para você que nos acompanha, que assiste os nossos conteúdos, que nos fortalece, né? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, ajuda a compartilhar esse movimento que o Startupei está causando aí desde setembro de 2023, né? Dia 11 de setembro de 2023 foi o nosso episódio número 1, né? E lá para cá a gente já está na 4ª temporada, trazendo grandes nomes do mercado, do empreendedorismo, dos negócios. E hoje, meu amigo Reginaldo Schoenberg e eu temos a honra e o prazer de estar aqui com Daniel Rodrigues, cara que tem uma história incrível, é empreendedor, é mentor, é palestrante, olha, muita coisa legal nesse Startupei de hoje. Já sabe, né? Startupei quando não erra, só traz fera. E o Daniel está aqui para comprovar isso. Primeiramente, Reginaldo, seja bem-vindo, meu querido Reginaldo. Daniel, eu vou falar com ele daqui a pouco, que ele vai fazer a apresentação dele. Reginaldo. Fala, Glauber, tudo bem? Daniel? Bem, o Daniel foi uma dessas pessoas que eu conheci num café virtual. Pensa que a gente foi tomar um café virtual e a gente acabou conversando 1 hora e nem viu. Então, eu acho que aqui o Startupei vai ser de novo assim, Glauber. A gente vai passar 1 hora e vai sentir falta de tempo para ver tudo, porque esse homem tem uma fera, tem um monte de história para contar. E vamos lá, vamos dar início às coisas, né? Daniel, se apresenta você agora para depois a gente começar a conversar aí. Primeiramente, obrigado aí, Reginaldo, Glauber, pelas boas-vindas, pelo convite. É um prazer estar aqui na Startupei, compartilhando aí, né, um pouquinho da jornada empreendedora. Eu acho que nas conexões a gente se fortalece e nas histórias, né, a gente se enriquece, a gente aprende muito uns com os outros sempre, né, nessa troca. Eu digo que eu nasci professor, né? Minha brincadeira de criança era dar aula na parede e fiz, né, dessa brincadeira a minha jornada empreendedora, né? Eu empreendo na área de educação já há 20 anos, né? E o empreendedor por paixão, por vocação, por garra mesmo daquilo que era o propósito da minha vida. Eu acho que isso traz uma identidade, né, bem especial para os desdobramentos, né, da minha jornada empreendedora. E, por consequência, acabei, né, entrando em outros negócios, além daquele que eu mesmo fundei, acabei me tornando mentor de novos negócios, de startups, apadrinhando movimentos, me conectando aí e fomentando, né, o ecossistema de inovação também, contribuindo aí com o desenvolvimento, né, de uma visão de inovação, mas também humanizada, né, que é meu tema de trabalho, inclusive, cultura inovadora humanizada. Que legal. Esse foi o teor da nossa conversa, aí, a questão humanizada por trás dos negócios, Glauber, só para você ter uma ideia. Que hoje, eu sempre digo isso, Daniel, porque eu trabalhei, o ano passado eu fiz um trabalho em cima de liderança humanizada, e eu digo, né, hoje o diferencial dos líderes e dos profissionais é você ser humano, uma coisa que é para ser natural, exigente, né? Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, né? Reginaldo, o Daniel precisa ouvir aquela pergunta inicial para a gente poder cutucar o Daniel aqui, ouvir as histórias dele e dar continuidade. Que pergunta é essa, Reginaldo? O pessoal já sabe de Startupei. É isso aí. Essa pergunta, na verdade, é para dar início a toda a nossa conversa. E ela tem sempre o teor que a gente... O Startupei nasceu de uma pergunta dessas entre eu e o Glauber. O que nos incomodava no mundo dos negócios, no mundo das startups? E a gente fez 5 longos bate-papos aí depois dessa pergunta, né? E a gente tornou ela padrão aqui. Por quê? Porque todo mundo que vem aqui está muito relacionado com o ecossistema, está muito relacionado a esse mundo de negócios, de startups. E a gente quer saber de você. O que te incomoda nesse mundo de negócios, de startup, que realmente dói? Porque tem várias dores, né? Mas o que realmente dói? Eu acho que teve até a ver com a nossa abertura, inclusive, né? Algo que me incomoda bastante, né, especialmente enquanto professor, né, da área de idiomas que eu sou, é a não inclusão da dimensão do sentir na gestão, né? Muitas vezes se torna tão objetivo que entra nesse dilema, né, de ter seres humanos agindo como robôs na hora de tomar decisões, ou de lidar com as pessoas, ou de
estimular, né, engajar, e aí, como consequência, nós temos 76% da força de trabalho desengajada dos seus postos de trabalho, nós temos burnout, exaustão, né, em crescimento, quadros depressivos, desconexão com o trabalho, silent quit. Então, são muitos sintomas que nós encontramos no mundo dos negócios e que, na minha visão, né, justamente por esse incômodo de não incluirmos, né, não incluirmos o ser humano de maneira integral no pensar, no sentir e no agir, para potencializar ele como um todo. Ao excluir o sentir da gestão, nós estamos contribuindo, né, para manter um modelo que está esgotado, né, que não está dando mais para nos levar com a mesma força que talvez tenha nos trazido até recentemente para o nosso futuro. Daniel, esse é um ponto legal para a gente começar a conversa, né? Eu acho que em toda parte que a gente acaba estudando na vida, seja lá do primário, né, até universidade, a gente aprende as teorias, mas não aprende o que é o dia a dia, né? Como lidar com a inteligência emocional, como lidar com a resiliência, como lidar com tudo aquilo que nos afeta como ser humano, né? Até quando a gente tem sócios, poxa, olhar o sócio, né? Porque ele pode ter problemas em casa, você pode ter problemas em casa e a gente precisa se fortalecer. A gente, como ser humano, a gente tem sempre os dias bons e tem os dias ruins, sem sombra de dúvida. E às vezes, infelizmente, coincide o meu dia ruim com o teu dia ruim e daí dá pior ainda, né? Como é que a gente pode realmente fortalecer isso diante do ecossistema, sendo que o ecossistema hoje ele fala do mundo Bunny, do mundo VUCA, impulsiona para todo mundo acelerar, tanto que, por exemplo, a terminologia aceleradoras é uma coisa que eu não gosto, porque tem coisas que a gente não consegue acelerar, a gente tem que maturar antes de fazer as coisas. Como é que a gente pode tentar mudar isso um pouco, Daniel? Pois é, né? É um grande desafio. Eu vejo, né? Eu tenho estimulado pela dimensão da inovação. Inovação ela exige, né, uma abertura para o novo, um enfrentamento, lidar, né, com o desconhecido, vai nos exigir bastante segurança, né? Segurança emocional. Então, quando eu fomento a segurança psicológica no ambiente de trabalho, quando eu construo uma conexão forte, integrada da dimensão emocional, no contexto de trabalho, eu estou, na verdade, fomentando elementos que vão contribuir para a inovação ao longo da jornada. Porque muitas vezes dá muita ênfase, né, naquele início de jornada, no design, na ideação, tal, aí começa a jornada, depois que valida, segue a próxima fase do jogo e o jogo nunca termina. Então, assim, aquele mesmo empenho em ouvir, né, as ideias, em sentir as pessoas, em conseguir entender as validações, para mim é uma fase continuada de novos aprendizados a cada fase do desenvolvimento do negócio. E como eu sou professor, né, e professor ainda de idiomas, né, a CCLI Consultoria Linguística, né, que é a empresa que eu fundei, ela conquistou justamente o Prêmio Nacional de Inovação por trazer para a aprendizagem de idiomas essa visão de conexão do pensar, do sentir e do agir na prática. Porque, veja só, eu vou falar do que eu entendo bastante, né, que é ensinar idiomas, mas que vai se aplicar à gestão, vai se aplicar à inovação, vai se aplicar aos negócios, pelo menos na minha ótica, se aplica. Quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, que deu origem à CCLI, o meu incômodo era esse. Então, assim, o incômodo que eu te trago hoje do mundo dos negócios era o meu incômodo no mundo do ensino de idiomas lá atrás. Eu trabalhava com muita paixão nas escolas, mas toda a questão emocional sempre ficava de lado, porque era o conteúdo técnico que era valorizado. E se eu estava na página certa, no dia certo, estava tudo certo. Mas se por acaso um aluno estava muito ansioso e a gente fosse pegar um tempo da aula para falar sobre aquilo, para torná-lo mais tranquilo com relação ao que o afligia, para que ele tivesse mais preparado para aprender, eu ia atrasar o conteúdo e aí eu ia ser avaliado como um professor ruim por não estar na página certa, no lugar certo. Então, todos os processos da escola de idiomas, infelizmente até hoje, 22 anos depois da minha pesquisa de mestrado, continuam orientados ao ensino.
E quando eu estou orientado ao ensino, eu estou atendendo uma dimensão de um processo que tem como principal propósito gerar o aprendizado. Porque um ensino que não transforma um aluno, que não desenvolve, né, potencialidades de aprendizado, tem alguma coisa errada aqui. E aí ninguém questiona isso. Como os negócios, né? Os negócios que estão lá performando, batendo meta, mas levando lá 30%, 40% de pessoas para depressão e levando desengajamento e turnover, rotatividade. Então, assim, qual é o custo, né, que nós estamos tendo dentro dessa ótica? E a gente aprendeu, né, lá naquela pesquisa que para a gente conseguir de verdade ter um ambiente que desenvolve esse meu aluno na língua que ele quer aprender, eu preciso entender o que ele quer aprender enquanto conteúdo, mas como é o sentir dele para aquele que ele vai aprender e como ele age com aquilo que ele vai aprender. E quando eu conecto a dimensão do conteúdo, do pensar, com o sentir e com o agir, é que eu vou conseguir de verdade ajudá-lo, né? Porque não adianta você aprender gramática, vocabulário, pronúncia, e na hora que você vai lá fazer teu pitch nos Estados Unidos, você trava porque está com medo, ansioso e acha que não sabe, ou você até começa e quando alguém faz uma pergunta, tem uma palavra que você não conhece, você fica com aquela falta de flexibilidade de lidar com aquele desconhecido de surpresa, né? Então, todas essas outras competências que são emocionais e atitudinais, elas são essenciais para o resultado principal e que às vezes fica secundário. Então, eu acho que é você conseguir, Reginaldo, entender que também não dá para ficar valorizando apenas o emocional e aí, porque não estou bem, não vou trabalhar, né? Aquela coisa assim. Mas é dentro de um contexto integrar as 3 dimensões. E aí saber que vai estar a serviço, né, de um propósito comum. Na verdade, né, Daniel, você não tem tempo para parar, né? Essa é a grande questão. Você tem que saber levar isso tudo de uma forma conjunta, né? Eu tenho uma palestra chamada Ser ou Não Ser Empreendedor, que eu falo muito isso. Eu faço da vida, né? Da vida empreendedora, mas junto à tua vida pessoal, junto à tua vida pessoal, a vida pessoal dos teus sócios, junto à vida pessoal dos teus clientes, porque tudo isso aí são pessoas que estão por trás de cada movimento do xadrez dos negócios. E aí a gente tem que realmente olhar tudo isso e fazer. Não é uma questão de, eu não estou bem, então eu não vou fazer. Não, vai lá e faz. Aí vem a resiliência, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos atrás. Mas talvez tirar e isso eu tento hoje fazer nas startups que eu trabalho, né? É tirar a ansiedade de estar fazendo constantemente e só fazendo por fazer e às vezes não sabendo nem que resultado chega. Sim. E isso está numa correria do mercado. Como às vezes eu chego numa startup, o cara, eu tenho um pitch na semana, um pitch no outro, todo dia ele tem um pitch, eu digo assim, qual é a finalidade dessa quantidade de pitches que você está fazendo? Porque estão me convidando. Diga assim, cara, você sabe exatamente o que você quer? Você estudou quem é esse teu investidor antes, um pouquinho, para ver se ele é um cara da tua tese, senão você vai lá, você vai perder tempo de fazer, você vai jogar o teu tempo e a tua emoção fora, porque a cada pitch a tua emoção vai lá em cima, porque você já acha que você vai ter um investimento, né? Então, sabe, eu tento conduzir eles que a gente tem que equilibrar todos esses pratos juntos. A gente não pode desistir nem de um, nem de outro, mas a gente tem que saber mensurar e dar valor a cada trilha que a gente cria, né? Qual é o valor de cada trilha? E esse talvez é o ponto mais difícil de você entender aonde atuar naquele dia. Glauber está sem voz. E até eu tenho um hábito até hoje, na verdade, que é toda manhã eu escrevo assim, esses 4 tópicos eu tenho que fazer hoje. E o resto, às vezes, vai acumulando. Para outro dia. Mas esses 4 eu tenho que fazer hoje. Porque se a gente botar os 20 itens que a gente tem, ou 30, né? Porque a quantidade de itens nunca para na nossa vida, a gente vai ficar louco e não vai fazer nenhum deles perfeitamente. Esse negócio desse equilíbrio, né? Esse negócio desse equilíbrio, isso, cara, isso é transformador, né? A gente ter a preocupação. É um dos diferenciais que eu vejo hoje, não generalizando, né, da educação brasileira. Diferencial não. Umas dificuldades da educação brasileira hoje, né? A gente praticamente estuda para a gente estar na média. E a gente sabe que quando a gente prepara como um todo, como você está fazendo aí dentro da sua empresa,
ele tem essa evolução. Vou fazer um paralelo aqui. Eu fui professor durante 10 anos de língua inglesa. Olha só! Foi início de minha carreira. E hoje eu tenho uma escola de artes marciais, onde eu tenho uma turma lá que eu dou aula. Eu sou professor de jiu-jitsu também. E um dos critérios da nossa graduação, da evolução do jiu-jitsu dentro da minha escola, é a frequência, a evolução técnica, mas a evolução pessoal. E o que seria evolução pessoal? Você está bem com sua autoestima, você está bem com o seu relacionamento, você está bem dentro do ambiente que você convive. Uma ligação com essa questão do sentimento de você estar bem. Então, às vezes, o cara é bom de porrada. O cara tá lá, porrada, pau, não perde uma aula. Mas ainda é um cara que a gente nota que ele tá não está se beneficiando literalmente dos benefícios que a arte marcial pode lhe propor. Que é muito mais do que técnica, muito mais do que participação frequente. Né? Então, isso, quando você falou isso, caramba, é um trabalho que a gente realiza desse equilíbrio, e era uma dificuldade que a gente tinha na época também. A gente podia parar para conversar com um aluno a respeito de algo, porque quando chegava no planejamento, você está em que página no planejamento? Né? Você está em que ponto? Eu era sempre chamado a atenção da coordenação, porque eu nunca gostei de registrar aula em caderneta. Eu era chamado sempre na coordenação, porque para mim 5 minutos sentado, fazendo chamada, registrando caderneta, era um bate-papo que eu tinha com um aluno meu. Então, era uma forma, poxa, Rodrigo, o pessoal me chamava de Rodrigo, você tem que fazer isso, porque é burocracia, a gente precisa. Eu disse, beleza, no final de semana em casa eu tenho anotado aqui, eu vou passando e tal, mas na minha sala de aula eu não vou perder tempo anotando coisa que eu vejo que isso eu posso fazer depois, não. Então, cara, parabéns pelo esse trabalho aí realizado na sua ação. E empreender com educação já é um nível hard, viu? É um desafio, né? Mas veja que legal o teu exemplo, especialmente o exemplo das artes marciais, né? Que também hoje é a tônica que nós estamos levando para o mercado. A gente fez um novo Day One com 20 anos de empresa o ano passado, justamente para simbolizar, né, essa conexão com as novas oportunidades de visão que nós ganhamos após superarmos, né, todos os desafios aí da fase da pandemia. A gente foi desenvolvendo várias ações, né, internas que nos habilitaram a novos voos. Mas lá na base, né, na essência, a gente aprendeu que quando, no mercado hoje, né, pós-pandêmico, nós temos um diferencial competitivo gigantesco, porque quando eu conecto pensar, sentir e agir, eu estou fortalecendo o nosso propósito. Nosso propósito não é dar aula de idiomas. Nosso propósito é contribuir para transformar a vida de um outro ser humano por torná-lo bilíngue, trilíngue e poliglota. A língua habilita ele a novos desafios, a novos sonhos, né? A língua vai torná-lo um ser humano melhor. E aí, quando você traz a questão das artes marciais, é muito, na visão que você traz, é muito parecido. Porque o cara, ele vai lá para fazer uma atividade esportiva, mas vai contribuir para questões emocionais dele, para ganhar mais calma, para ganhar um equilíbrio maior, né, das questões emocionais também, vai ganhar físico, né, porque vai estar exercitando. Então, você desenvolve outras habilidades a partir de um propósito inicial. É isso que eu acredito para as empresas. A empresa que tem um propósito claro e bem definido, toda a equipe, quando a gente libera o desenvolvimento, lá nós temos um artefato que chama mapa de navegação, para conectar propósito, competências técnicas, emocionais e comportamentais, para trazer coerência, né? Não pode ser também aleatório. O problema do aleatório é que aí tudo é opinião. Sim. Então, lá no nosso projeto de trabalho com a consultoria linguística, vamos supor que o Glauber, né, vai ter um desafio aí numa outra língua. Então, você já fala inglês, você vai precisar agora do francês fluente. Eu vou precisar fazer primeiro um bate-papo com o Glauber, uma entrevista de diagnóstica estruturada para conhecer o Glauber, saber qual é o nível de competência que ele tem nessa língua, mas também entender questões emocionais do Glauber com línguas, por ser professor, por já ter proficiência, vai se tornar um perfil diferente daquela pessoa que vai ser a primeira língua que ela aprende. Né? O desconhecido para essa outra pessoa é muito maior do que para você. Então, são perfis que não são idênticos, apesar de talvez os dois começarem essa língua francesa no mesmo nível. Mas o perfil emocional já é diferente e também o comportamental. E quando você faz a sua matrícula, você recebe, então, o seu projeto personalizado de aluno, que vai te trazer quais são as competências linguísticas, mas quais são as socioemocionais e quais são as comportamentais que fazem parte do desenvolvimento
desse nosso projeto. Porque aí abre espaço para o nosso consultor, nos processos, né, de entregar esse propósito na prática, poder ter os artefatos que vão liberar a análise dessas outras competências todas, né, para não ficar restrito à competência da língua e não conseguir desenvolver e habilitar as outras competências, porque elas juntas é que vão trazer aquele sonho que a gente quer atingir, né? Então, é sempre um olhar mais integralizado, né, de desenvolvimento, que atinge esse propósito. E até falando do BANI, do VUCA, que o Reginaldo citou, eu vejo que esse olhar de clareza de propósito, conectado a uma liderança que conhece os valores e o porquê estamos juntos fazendo aquele desafio, poder dar resposta para qual pitch eu vou ou não, fica mais fácil. O nível de ansiedade diminui. Lidar com as incertezas constrói-se mais segurança para lidar com as incertezas, porque a tendência é que muita coisa tem que ser mudada ao longo dessa jornada, mas que o propósito ele tende a mudar menos, né? O propósito ele é mais estável, o propósito, o conjunto de valores, a missão e a visão que nós temos não é revisto diariamente, né? Não é revisto semanalmente, porque é estruturante. Isso chega a dar aquela calma de que eu sei porque eu estou aqui, vamos trabalhar, porque os reveses realmente acontecem. E no caso do aluno de idioma, por exemplo, eu sempre digo, não posso garantir que não vai ter problema. Afinal de contas, aprender é superar problemas. A gente não aprende na zona de conforto. Só que estar na zona de aprendizado é tão desconfortante que às vezes eu crio problemas para não ir para lá. Então o problema não é, na verdade, o aprender. O problema é evitar o desconforto que o processo de aprendizagem nos exige. E quando eu começo a preparar uma normalidade para isso, o emocional começa a se abrir e a aceitar mais. Que estar em desconforto não precisa ser necessariamente negativo, ruim. Lidar com isso é uma habilidade, né, que o aprendiz de idioma, quando desenvolve, ele começa a aprender mais rápido, justamente porque ele está aceitando que a superação desses pequenos problemas na jornada dele vai potencializar, não vai atrapalhar, né? Não vai prejudicar, é o contrário, é o contrário. Eu vou pegar 3 ganchos de coisas que você falou, Daniel. Você falou sobre o Glauber talvez ser professor e ter mais facilidade do que um outro que nunca aprendeu, né? Isso é uma grande verdade, porque na verdade a gente traz uma carga histórica e emocional já conhecida, né? O Glauber já sabe um idioma, o Reginaldo já sabe um também, e assim a gente... O segundo, puta, eu tenho que aprender só. Eu já sei como é que funciona o jogo, né? Então, isso é legal, porque eu sempre faço isso muito com o pessoal. Porque, por exemplo, eu estou, teoricamente, no meu 5º negócio. 2 meus. O primeiro, putz, eu levei talvez 3, 4 anos para me sintonizar como empreendedor e eu me assumir como empreendedor dentro de um mercado cada vez mais agressivo. No segundo negócio, eu acho que quando eu virei a chave, eu estava pronto. Eu abri o negócio, eu estava pronto. Por quê? Porque eu já tinha toda uma carga. Então, isso tudo vai ajudando você a experimentar o mercado. E isso não acontece só, eu vou abrir a segunda empresa, a terceira empresa. Não. Você vai fazer a tua primeira venda, a tua insegurança é total. Você vai fazer a tua segunda, já a insegurança talvez esteja em 80%. E assim vai indo, vai diminuindo a carga de cada coisa. Mas se a gente postergar de fazer as coisas, que é o que muito acontece no mundo dos negócios, das startups hoje, eu não estou com o meu produto perfeito, então eu não posso sair para vender. Cara, vai lá e escute críticas, absorva essas críticas não como críticas mesmo, mas sim como aprendizado, né? Absorva isso do mercado. Só que você só vai absorver se você mostrar a cara, se você for lá fazer. Então, eu achei fantástico isso que você falou da carga que a gente traz, a carga histórica, né? E eu acho hoje que, quando eu falo talvez de aceleradoras, né? Esse talvez é o ponto-chave. Ela pega 20 startups ou 20 negócios, coloca dentro da mesma trilha e sai fazendo a mesma coisa para todo mundo. E está todo mundo em momentos diferentes. E não é só um momento diferente de cada startup, é um momento diferente de cada sócio que está dentro de cada startup. Porque eu posso ter um cara com uma senhora experiência junto com outros 2 que não têm. Que é hoje o que eu vejo que acontece nas investidas, né? Por quê? Porque tem 3 meninos lá que talvez nunca viram o mundo de negócio falando com o Reginaldo que já passou por 2 negócios. Então, a gente está em momentos diferentes. Então, quando a gente vai falar com a aceleradora ou vai
mesmo falar com o investidor, é diferente. É muito diferente. E isso foi muito legal que você falou. E uma outra coisa que você falou, eu relacionei muito com vendas, né? Vendas são problemas. Não adianta. A gente primeiro começa a ter um produto para solucionar um problema. Segundo, a inovação é problema, né? Exatamente. Segundo, a cada vez que você vai num cliente, aquele teu problema parece que pega outra dimensão maior. Por quê? Porque o cara tem outras necessidades, tem outras coisas, né? E a gente também tem que selecionar isso de alguma forma. Você tem que criar uma trilha tua, né? E dizer assim, não, eu vou seguir essa trilha e não adianta eu ficar olhando um monte de coisa ao lado, porque senão daqui a pouco eu estou fazendo tudo e não estou fazendo nada. Focar nas coisas, né? Focar nas coisas eu acho que é um negócio super interessante. E o ano passado, você que é de idiomas, eu não sei se você conhece os grupos chamados poliglotar no Brasil. Eles são grupos que fazem encontros e coisa e tal, né? E eu fui dar uma palestra para eles. Eles me convidaram para dar uma palestra de empreendedorismo. E eu disse assim, poxa, vocês estão tão preocupados com os idiomas que vocês não estão vendo os negócios que passam ao lado de vocês. E realmente, assim, a minha palestra durou 1 hora e nós ficamos mais 1h30 conversando no lado, todo mundo. Por quê? Porque eles, sabe, fecharam o rosto para pensar em como traduzir, fazer tradução simultânea. Mas como transformar isso em negócio? Como fazer com que as coisas girem em torno da tua habilidade, né, que é o poliglota, que é você falar uma outra língua, mas que faça negócios em cima disso. Eu perguntei para eles assim, vocês estão preocupados com internacionalização de empresas, por exemplo? Assim, toda startup, todo negócio quer internacionalizar. Pô, vocês falam, vocês têm conhecidos no país, vocês têm uma pilha de coisas na mão que vocês não usufruem. Como é que você vê isso? Agora, aproveitando que você fala, trabalha com línguas, essa questão das empresas internacionalizarem, como elas estão preparadas, como não. Depois eu até conto uma experiência minha. É um grande desafio, né? Assim, tem uma questão que o pessoal do mercado diz bastante, né? Como o Brasil é um mercado muito grande, geralmente não é nunca o primeiro foco a internacionalização, justamente porque o mercado daqui daria para poder sustentar o negócio por várias fases. E dizem que esse é um grande vício do nosso ecossistema, porque a ideia original de uma startup seria tentar buscar problemas globais, né? E de tentar já agir no mindset internacional desde o início. Tem um outro problema que ele é mais contextual, né? Porque no Brasil, de acordo com o último relatório da Cato, né, que mede o nível de proficiência da força de trabalho brasileira, menos de 5% dos profissionais conseguem ter algum nível de língua inglesa, que é a língua internacional dos negócios. Então, assim, aí tem um outro limitador que é mais cultural, né? E tem uma explicação, né? Quando a gente fala da dimensão do sentir, imagina como sente um ser humano que passa, no mínimo, 7 anos tendo aulas de alguma coisa que não aprende nada nunca. Então, ele tem inglês no ensino fundamental, tem inglês no ensino médio e nunca aprende a falar essa língua. Já traz, né, do ponto de vista estruturante aí também, uma questão de achar que ou é difícil demais, ou que não é para ele, ou que não serve para nada, ou que é chato, né? Então, vai ter algum rótulo, geralmente de uma emoção negativa, que faz ele postergar isso para quando se torna inevitável. Agora, quando de verdade entra no radar da empresa fazer um processo de internacionalização, aí a CCLI Consultoria Linguística é uma parceira que tem ganhado muito mercado nesse sentido, porque a assertividade fica importante, né? Aí o tempo versus o resultado se tornam variáveis que podem fazer tudo dar certo ou não, né? Dependendo da fase do planejamento. Então, é um dinheiro que vai ser investido para desenvolver habilidades no time, nos founders, né? nas pessoas principais, que de acordo com o planejamento desse processo de internacionalização, tem prazo definido para acontecer. Então, aí, um programa, né, que vai trabalhar de verdade o levantamento de quais são as competências necessárias para aquele desafio, de como essa pessoa está dentro do jogo. E nem sempre todos os sócios vão estar no mesmo lugar, como você bem abriu aí no início. Essa metodologia de trabalho que a gente faz, ela tem sido uma aliada muito forte justamente para poder analisar essas potencialidades
e traçar um plano, né, com início, meio e fim, né? A vantagem de uma consultoria é que ela precisa ter fim, o pilar de resultado é o último, não é à toa, né, porque tem que chegar no resultado previsto de proficiência, não é ficar ad infinitum num processo de aprendizagem, porque aí você não está aprendendo, então. E costuma ser mercados muito interessantes, né, porque quando você começa a lidar com cliente internacional, você começa a rever todos os processos do próprio negócio que já existe, geralmente você otimiza e você melhora aí o próprio negócio, né, nessa troca. Como eu falo, né, a troca ela sempre enriquece. E aí quando eu troco com pessoas que pensam diferente, eu vou ter mais ainda subsídios para conseguir melhorar e aprender e desenvolver aquilo que eu já faço bem e vou fazer em níveis cada vez melhores, né, nesse processo. Legal. Isso que você falou no início ali, sobre o Brasil ser grande, é uma realidade nossa. Eu sempre comento, e aqui a gente fez até um episódio chamado Nacionalizar ou Internacionalizar. Um dos episódios trata exatamente disso. E assim, o Reginaldo, quando teve empresa e quando pensou em exportar, o Reginaldo já estava em 20 estados no Brasil, com clientes. Entendeu? Então, a minha primeira ideia era nacionalizar. Por quê? Porque o Brasil realmente é grande. E o aprendizado de ida para cada estado é um outro aprendizado que a gente... Porque tem costumes, tem hábitos, tem gírias, tem uma pilha de coisas que a gente tem que se acomodar como negócio e aprender cada estado seus costumes, seus hábitos. Né? E isso tudo é muito interessante porque isso é um treino para o futuro, quando você quer internacionalizar. Você vai internacionalizar, você tem que olhar costumes, tem que olhar hábitos, tem que olhar... Não é só a língua. E aqui no Brasil mesmo, quando a gente fala de língua, a gente tem línguas diferentes dentro desse Brasil aqui. A gente vai, a cada lugar tem dialetos, pronúncias, coisas diferentes. Então, eu sempre falei isso. Eu disse assim, antes de você pensar em internacionalizar, pense em nacionalizar alguma coisa. Vá para um outro estado. Vá para um outro lugar longe, distante, que você não conheça e não tenha domínio. E comece a ver quanto é o jogo que você tem na mão para você pensar em internacionalizar. E o segundo ponto que você falou, eu acho que quando a gente fala de línguas, a gente tem que dar uma utilidade para as línguas. A gente aprende na escola e a gente não faz absolutamente nada. Eu, com 17 anos, eu fui trabalhar numa multinacional. A primeira coisa que a gente tinha que fazer lá, todos os e-mails, toda a comunicação que era feita, tudo era em inglês. Por quê? Porque era uma multinacional, falava em vários países. Se aquele documento fosse para um outro lugar, ele já estava em inglês, porque ele podia chegar um documento do Reginaldo aqui do Brasil, lá na Suécia. E aí, o único jeito de unificar é inglês. Então, a gente era obrigado a toda a comunicação interna ser feita em inglês. Então, você começa a dizer assim, puta, sabe aquele inglês que eu aprendi lá? Agora eu vou aprender mais oficialmente, porque agora eu preciso usar, senão eu vou passar vergonha. Né? Maravilhoso, cara. Você sabe que, inclusive, esse é o nosso mantra, né? A gente coloca assim, que a língua, ela não é para estar na sala de aula, a língua é para estar na vida. Então, a gente vai para a sala de aula para aprimorar aquilo que nós vamos usar na vida. E toda essa metodologia aberta que a gente traz para o idioma é justamente para poder ter espaço para incluir a vida no próprio curso. Porque veja que eu faço diagnóstico, eu falei que eu elaboro o projeto, lembra que eu falei que eu dou as competências eu não tenho aqui qual é a lição. Eu tenho quais são as competências que tem que ser desenvolvido. Qual é o conteúdo que eu vou escolher vai ser aquele mais relevante para a tua vida naquele momento que aquela competência vai ser desenvolvida. Porque quanto mais relevante for para você aquele conteúdo naquele momento, mais você vai se debruçar sobre aquilo no teu dia a dia, né? Então aí vai para o teu trabalho, vai para a tua TV, vai para o teu celular, ainda mais hoje que tudo é hiperconectado, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter esse acesso, né, da língua na vida. E assim, eu vejo que hoje, né, diferente do meu tempo, né, a gente escutava aquelas músicas em inglês e, putz, tava tudo bem, né? Meus filhos hoje não, eles queriam compreender as músicas, eles queriam entender. Então, minha filha aprendeu inglês muito mais pela escuta das músicas e meu filho pelos filmes. Ele não assistia nunca filmes dublados. Porque ele dizia assim, pai, perde o sentido. E realmente, daí a gente começou a ter hábitos em casa, né? De escutar e ouvir tudo em inglês e aquilo ia bem.
E aí, depois, na minha vida, tive um outro processo, que foi o quê? Eu fui trabalhar com uma empresa do Uruguai. E aí fiz um acordo com os uruguaios, né? Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu escrevo tudo para vocês em espanhol e vocês me corrigem, e vocês me escrevem tudo em português, se vocês querem vir para o Brasil, e eu corrijo vocês. Vamos fazer essa troca? E a gente foi fazendo essa troca e a gente teve um senhor aprendizado de várias coisas. Mas quando eu pensei em internacionalizar a minha empresa, a primeira coisa que eu fiz, eu fui chamar uma escola para dentro da minha empresa. E eu estava exportando aqui para o mercado da América Latina, então tinha que ser espanhol. Para a gente sentar em casa. Primeiro a gente fez todo um projeto que não era só a língua, né? Eu tinha que achar o parceiro local, eu tinha que fazer... Tem várias coisas que têm que ser feitas. Mas, falando objetivamente da língua, o que eu fiz? Eu trouxe uma escola para dentro da empresa e fiz toda a empresa falar espanhol. Todo mundo, na época que nós começamos a exportar, a gente tinha proficiência pela Universidade de Córdoba. Entendeu? E vejo como é importante a visão, né? Porque às vezes a pessoa negligencia essa etapa e você, com certeza, parte do sucesso, do êxito do teu projeto tem a ver com essa visão anterior de preparar o time para esse desafio, de não banalizar, né? Porque como a gente consegue entender espanhol, muitas pessoas banalizam. E aí vão para o mercado, mas a proposta de valor é percebida como menor, por conta de não ter esse mergulho todo na cultura, no entendimento, na língua, né? Isso, mas talvez esta minha visão na minha empresa foi porque eu tive aquela visão aos 17 anos da multinacional de que todo mundo tinha que falar inglês e falar inglês corretamente. Então agora eu queria fazer com que a minha empresa falasse espanhol corretamente. E até fiz um pedido para a escola. Eu digo assim, cara, sabe o que eu quero? Eu quero que 2 semanas a gente faça com o professor peruano, 2 semanas a gente faça com o professor uruguaio, 2 semanas com o professor mexicano, 2 semanas... Por quê? Porque são também dialetos diferentes, são pronúncias diferentes, às vezes da mesma palavra. Eu disse assim, e a gente tem que aprender porque nós vamos fazer para todo mundo. Então, eu vou falar com o mexicano, eu não posso falar como eu falo com o uruguaio. E a gente foi fazendo isso e a empresa teve uma transformação, inclusive das pessoas, um impacto na vida das pessoas. Por quê? Porque elas também se sentiram muito mais seguras e elas viam a utilidade na língua. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de aprendizado, não só de língua, mas qualquer aprendizado, né? A gente tem que ver por que a gente está aprendendo, por que a gente está fazendo aquilo ali, qual é o nosso objetivo no futuro, né? Com aquilo. Se for só para aprender, para jogar fora, cara, desiste. Que é o primeiro pilar estruturante da cultura inovadora humanizada, né? Que é o propósito. Quando eu tenho clareza de propósito, eu me fortaleço para poder começar qualquer jornada, né? Porque eu estou naquela jornada a serviço de um propósito claro para mim. E aí eu consigo ter lá toda a minha energia, a minha força vital canalizada para esse propósito, né? Para lidar com todos os reveses que qualquer jornada de sucesso vai trazer, né? Não tem como chegar lá num resultado de sucesso sem superar etapas de dificuldades anteriores a isso, né? Vou contar para você uma história. A primeira palestra que eu fui dar em espanhol, num evento para 4.000 pessoas. Super preparado, meu PowerPoint tudo certinho, Reginaldo tudo afiado, tudo jóia, mas olha, espetacular. Chegou lá no dia, não me cai a energia e eu não consigo, eu faço a palestra sem ver PowerPoint, sem ver nada, porque não tinha, caiu a energia do local e putz, deu um problema, o gerador que era para segurar as coisas não segurou e o Reginaldo foi lá fazer. Então, a nossa preparação, a nossa segurança tem que ser preparada de uma forma que pode dar qualquer revés. Assim, eu estava preparado para as perguntas, eu estava preparado para tudo, menos para a falta de energia, e eu não tenho nem onde olhar para seguir um roteiro. E isso foi a primeira vez que me aconteceu na vida? Não. Tinha os tempos bem antigos, que a gente tinha aqueles projetores, né, que você pegava uma folha de... queimava, né? Eu já nem lembro mais o nome disso. Mas transparência? Uma transparência. Retroprojetor. Você botava no retroprojetor, coisa e tal. Toda preparada a minha apresentação também. Faltou energia. E talvez a minha resiliência lá no negócio do espanhol foi porque eu já tinha passado por isso, né? De alguma maneira. Eu tinha passado com um retroprojetor.
onde estava tudo ali. Então, sabe, essas questões, às vezes, da história da gente tirar aprendizados e você passar por cima, isso é um negócio muito forte, né? E sabe onde isso gera potência, Reginaldo? Porque pensa assim, então, de novo, na parte de um aluno, né, de idioma, ele tem lá um paradigma de visão, que vai ser assistir o filme da Netflix e entender tudo sem legenda, que vai ser falar como aquele nativo, que é o padrão mais elevado de referência. Ele sempre vai estar a algum nível de distância desse padrão na jornada de aprendizagem dele. Sim. Quando ele se captura que esse é o nível referência, ele vai estar sempre inseguro do que ele consegue, porque a referência está distante da vida dele. Agora, quando a gente faz a inversão dessa ótica, né, a gente traz lá no nosso artefato essa visão do ágil aplicada à aprendizagem. Então, veja que eu tenho um projeto de longo prazo, que é me tornar proficiente numa língua, e eu vou trazer, então, uma visão de OKR trimestral. O que é possível, de verdade, aprender em 3 meses na língua que eu estou estudando, a partir da competência que eu já tenho, para onde eu quero chegar. E isso é técnico, né? Isso é científico, isso é da linguística aplicada. Então, é possível desenvolver as competências X, Y, Z, blá. Aí eu divido isso em sprint mensal. Então, no início do mês, nós combinamos que esse mês nosso foco vai ser na competência A, B e C. E nós vamos chegar no final deste mês com essas 3 competências desenvolvidas. E aí veja que nós estamos trabalhando o que você mesmo trouxe agora há pouco, que é o poder do foco, da escolha, da renúncia do resto, né? Porque eu estou tentando conseguir me dar condições de ter uma pequena vitória. E olha a mágica quando acontece. Aí eu estou caminhando lá para o final do mês. Eu estou um mês só. Eu estou muito distante ainda daquela minha referência da TV e do nativo. Mas eu faço a pergunta para você assim. Ô, Reginaldo, agora é o seguinte, vamos olhar para trás, para as primeiras semanas desse mês. Na primeira semana desse mês você não conseguia nem A, nem B, nem C. Como é que você se sente hoje com relação a A, B, C? E como todos os encontros foram de prática para você desenvolver aquilo, você olha para trás e fala assim, poxa, não é que eu dou conta do A, não é que eu dou conta do B, não é que eu dou conta do C. E isso te dá um pequeno poder. Porque você está sentindo dentro de você que aquela coisinha pequena dentro daquele oceano todo, você já consegue enfrentar. E quando você vai somando consistência a essa jornada de aprender, você vai perceber que você vai ter situações da vida real que você não está totalmente preparado, porque ninguém está totalmente preparado para cair o projetor, cair a luz, cair tudo, mas porque você olha para dentro e você vê o que tem lá dentro, aí você enfrenta pela segurança do que já está dentro de você disponível. Então, para o nível da língua é parecido. Então, eu estou numa situação que me pediria algumas competências que eu não tenho ainda, mas eu não tenho 0 competência. E quando eu olho dentro para mim, para todas as competências que eu já tenho, e uso plenamente todas elas, talvez sejam até suficientes para aquele desafio que a vida me trouxe antes do que eu imaginava, né? Então, é uma postura mais proativa, mais inovadora mesmo, uma postura mais empreendedora para a própria vida, no aprendizado, né? Porque aprendizado é base de tudo, é base da evolução humana, é base da inovação, é base do empreendedorismo, né? Empreendedor que não aprende, que não se desenvolve, tem uma jornada mais limitada, né? Então, quando a gente quer realmente superar cada fase aí da jornada empreendedora, a gente vai estar aprendendo sempre, né? Por mais que a gente já acumule mais aprendizados do quem está começando, a nossa fase atual, minha fase atual no meu negócio hoje, para mim, é nova. Eu estou vivendo pela primeira vez essa fase, né? E aí eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ser uma outra fase. Então, a gente está o tempo todo lidando com esse expandir zonas de conforto e aprender com isso, né? E muitas vezes a gente disputa com a gente mesmo, né? Essa é a grande questão. Cara, vai ter sempre alguém melhor que você. Esqueça você ser o primeiro. Você tem que chegar muito para ser o primeiro, único daquilo. Então você tem que ir vencendo você mesmo. Os teus medos, as tuas inseguranças, sabe? Galgando esses degraus. E principalmente uma coisa que você falou importante, valorizando aquilo que você já passou e já aprendeu. Ô, Reginaldo, sabe uma coisa bacana? Quanto distante a gente está daquele ponto final? Mas quanto distante nós já estamos do ponto inicial?
né? Eu queria aproveitar para compartilhar, para estimular, já que o pessoal é um pessoal empreendedor, né, inovador. Quando eu comecei, não tinha podcast, né? A gente não tinha essas referências todas que já ajudam a aprender. E veja que qual foi a minha sorte naquele momento. Eu falei para vocês que eu tenho essa paixão por ensinar desde muito criança. E eu sempre cultivei. Então eu digo que quando eu fui empreender, primeiro que não foi aquela escolha consciente do que eu estava fazendo de verdade, porque não tinha tanta informação na época sobre empreendedorismo. Mas era a única forma de eu poder trazer para o mundo aquela visão de aprendizagem de idiomas que eu tinha pesquisado e descoberto na minha pesquisa. Então, o empreendedorismo ele veio como uma consequência natural da minha jornada de professor. Então, eu vejo que a minha força estava na minha jornada de professor. E eu não sabia ser gestor, não sabia ser empresário, eu tinha que aprender tudo isso. E aí eu utilizei todas as minhas forças enquanto professor para lidar com todos esses... Professor de línguas ainda, né? Então, nas minhas primeiras reuniões com a minha equipe, eu trazia poesia, trazia literatura, trazia o que era do meu repertório, porque eu não tinha repertório de gestão. Mas isso foi sendo a forma de desenvolver o negócio a partir das forças que estão dentro da gente. E o bacana disso é que fica autêntico, né? E aí a liderança tem muito a ver com essa conexão autêntica, né? De líder liderado. Então, ainda mais no mundo de hoje, né? E aí é claro que conforme você vai desenvolvendo a jornada empreendedora, você vai ganhando repertório também a partir da própria vivência e podendo até compartilhar, né? Com os outros. Mas eu acho que é muito bacana o pessoal que está empreendendo, que está nas suas startups, sempre olhar para si mesmo, ter essa consciência, né? Quem sou eu dentro desse jogo e como eu levo as minhas forças para me ajudar nesse jogo. Porque quando eu começo a olhar tudo para o que falta, para os outros, como métrica, eu começo a poder trazer muito problema para dentro. Porque nós nunca vamos estar nesse nível, né, de perfeição desejado. Trazer um negativismo, muitas vezes, né? Você olha lá o quanto falta, você diz assim, putz, tá muito longe, cara. Eu não vou aguentar nesse tempo. Então, você acaba trazendo uma energia negativa para isso. Olha para trás, olha quanto você já avançou, carrega essa energia, sabe? Eu sempre falo isso porque é um aprendizado. A gente não tem livro que conta toda a história, a gente não tem filme que conta a história. Todo mundo conta umas histórias românticas sobre empreendedorismo, né? Histórias românticas a gente está cheio, mas histórias do dia a dia são muito poucas, de que é realmente como a gente pensa. É que nem você tinha uma super habilidade, mas você não tinha habilidade de gestão, de talvez trabalhar com a equipe, de pensar contabilmente as coisas, sabe? Eu sempre falo isso. Quando a gente fala do empreendedor, ele é um cara muito mais completo do que aquele cara que a gente só idealiza, né? O cara que vai ficar rico ali na frente. Não. Ele leva uma carga, ele tem que saber de leis, ele tem que saber um pouquinho de tudo e se cercar de pessoas boas, de alguma forma, que consigam te alavancar. Um bom contador, um bom financeiro, sabe? E às vezes você não tem dinheiro para isso também. Aí vem outro problema. Puta, eu não tenho dinheiro para contratar um bom contador, um bom cara financeiro. Então eu vou ter que fazer isso aqui por um tempo. Como esses tempos eu estava com uma startup e o cara falou assim, pô, Reginaldo, mas eu tenho que emitir minhas notas fiscais ainda. E eu disse, quantas notas fiscais você tem? 10 por mês. 10. Essas 10, se você levar 5 minutos em cada uma delas, e eu posso dizer de cadeira que não leva, porque eu já emiti nota fiscal também. Você vai gastar 50 minutos de um mês. Porra, cara, você não tem dinheiro para botar uma pessoa para emitir as 10 notas. E o resto do tempo, o que essa pessoa vai fazer? Sabe? Então, essa visão de giro, né? De você olhar o todo, ninguém ensina, não está escrito em nenhum lugar, não vem e você aprende na estrada. Infelizmente, você aprende na estrada. Daniel, você tocou num ponto importante, você e Reginaldo falando, essa questão da bagagem, né? Da gente usar o que a gente para a gente poder buscar ampliar nossa visão, nosso conhecimento. Você da área de educação e hoje está na área de negócios, transformou sua educação em negócio. E é uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje no empreendedor brasileiro,
é justamente essa falta de visão, como o Reginaldo falou, de você precisar entender, né, conhecer, melhor dizendo, entender não, conhecer a contabilidade, conhecer como é que funciona a gestão, conhecer como é que funciona o processo de emissão de nota fiscal. Você não precisa ser um expert e nem se aprofundar naquilo, mas você precisa ter conhecimento. E muitos empreendedores hoje no Brasil acabam perdendo o seu time, acabam deixando de evoluir porque se prendem muito àquilo que eles só sabem fazer. Se o cara é um cara do idiomas, eu só vou dar aula de idiomas. Vou dar aula de idiomas e acabou, né? Eu digo isso pela vivência. Como eu falei, eu tenho uma escola de jiu-jitsu. Isso literalmente é porrada. Era porrada, era porrada. O mindset do professor de jiu-jitsu está começando a mudar de um tempo para cá. Ele está entendendo que, além de professor de jiu-jitsu, ele precisa ser um empresário do jiu-jitsu. Ele precisa conhecer como é que funciona estruturalmente uma escola, como é que ele precisa conversar com a equipe dele, como é que ele precisa planejar as aulas dele. E assim, quem trabalha dessa forma, a gente está vendo se destacar. Os old school, que a gente chamava, né, da galera que ficava lá, não, meu negócio aqui é assim e tal, infelizmente está ficando, né? Então, hoje o empreendedor brasileiro, ele precisa despertar. Foi uma das coisas que incomodou a gente no Startup, era uma forma de levar isso, né, de trazer mais uma opção para que as pessoas... Pô, aqui tem conhecimento. Tem um Daniel que está chegando aqui agora, está trazendo a história de vida dele. Poxa, olha só que lição que eu posso tirar daqui. Olha só, eu sou professor também, posso aprender isso, né? Então, essa questão cultural, esse mindset, essa mudança de mindset, eu vejo um grande diferencial hoje na evolução do brasileiro. É verdade. E, inclusive, né, uma fase importante da minha vida foi quando eu fui estudar gestão empresarial. Porque eu vejo que quando eu comecei a minha empresa, era só eu e a empresa. E estava tudo bem, a minha visão era essa. Tanto é que eu tinha reformado toda uma sala comercial, transformando em uma sala de aula, porque a minha visão naquele momento era em fazer aquela pesquisa ser realidade, eu mesmo, com a minha sala de aula. E era a menor empresa do segmento lá da minha cidade. Mas como eu fui desenvolvendo essa visão de gestão, porque eu ia quebrar no primeiro ano, né? Porque eu não sabia nada de contabilidade, não tinha planejado nada disso, não tinha. E aí, conforme você vai estudando e aprendendo, eu fui entendendo melhor que levar esse propósito para o mundo ia depender de outras habilidades e competências que eu não tinha. A minha sorte como professor, eu não só acredito, como eu faço isso na minha vida e faço isso para a vida dos meus alunos, eu acredito na possibilidade de qualquer ser humano se desenvolver, se transformar. E aí, ao abraçar essa jornada, a gente começa, né, 20 anos depois, o principal player do meu segmento naquele momento, ele praticamente não existe mais lá na nossa cidade. E aí a CCL deixou de ser uma empresa que tinha uma visão de ser a melhor no segmento da cidade, que depois ampliou para uma visão regional, que depois ampliou em 2015 para uma visão nacional, e que agora, em 2020, com essa visão de uma EdTech global, ela ganha, né, uma visão ainda maior e já atende os primeiros clientes em outros países. E tudo isso são as fases que nós vamos vivendo desse jogo, né? E por isso que eu falo, agora numa fase de aprender muitas coisas novas e assim, e quando vence essa fase, vem a seguinte, e eu acho que o barato pode estar aí. Por isso que os 6 pilares, né, os 6 pilares da cultura inovadora humanizada, ele simplifica a vida real de todos nós, mas de uma maneira didática para a gestão. Porque eu acredito na força do propósito, eu acredito que a vida, né, para valer a pena de verdade, vai estar a serviço desse propósito, e aí ganhar muito dinheiro ou menos dinheiro é um segundo plano, não um primeiro plano. Porque eu vejo que a orientação, às vezes, 100% ao financeiro, pode trazer muito desvio do próprio propósito, né? Ou talvez o que o próprio Reginaldo falou, né? Eu gosto muito da visão do Reginaldo, porque, ok, a aceleração é super importante, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que exigem uma maturação um pouco maior. Então, como eu consigo ter essa visão clara para entender, né, se eu estou organizando bem a lógica. Então, qual que é a minha lógica? Primeiro é o propósito, é o primeiro pilar. É o pilar que irradia toda a energia para os demais pilares. Então, o objetivo de toda a gestão vai garantir que esse propósito está
sendo atendido. E não tem muita mágica, porque se você pegar o Canvas, o centro do Canvas é a proposta de valor. O que seria a proposta de valor se não o propósito daquele negócio existir? É praticamente a mesma coisa, só que lá fica mais no hard, e aqui nós estamos bem nesse soft de valores, né? De porquê, que está conectado com a proposta de valor. Proposta de valor, para mim, fica dentro de propósito. Liderança, nessa visão, é o segundo pilar, porque eu estou liderando a minha própria vida para viver o meu propósito na minha jornada profissional ou empreendedora. Porque se eu não me liderar, eu vou poder culpar o mundo inteiro por tudo que acontece comigo, né? É muito infantil aí. Então, num jogo mais realista, eu entendo que o primeiro líder sou eu mesmo de mim mesmo. E aí eu tomo decisões, eu faço escolhas, e se eu tenho clareza do meu propósito, e eu não violo, né, os meus próprios valores, eu não me corrompo, não me permito corromper, eu vou estar com essa congruência. E aí é uma liderança que eu faço, do meu conjunto de valores, não dá para terceirizar para os outros. Quando eu faço isso para mim, aí eu posso até ter uma equipe, porque eu consigo liderar uma equipe à luz desse propósito, porque para mim é algo que eu já aprendi a liderar. Isso é uma jornada de aprender. Então, o aluno que aprendeu o idioma, que tem clareza do porquê ele quer aprender aquele idioma, ele vai ter que ser autônomo e responsável por liderar o processo de aprender dele. Quem aprende é o aluno, não é o professor. Então, é importante ter essa consciência. Porque o pilar pessoas, né? Aí vem quem vai estar dando suporte para que tudo isso aconteça. Que pode ser uma equipe direta, como a equipe que eu lidero, né, diretamente, mas pode ser os apoiadores, como o Reginaldo trouxe, o contador, o advogado, né, toda essa galera que vai estar a serviço deste propósito. Então, veja que eu vou buscar pessoas que vão contribuir para conseguir dar força e vida para esse propósito crescer e se materializar na prática. Então, aqui já tem um alinhamento. É um alinhamento muito mágico, né, porque eu coloco uma convergência de visão, de valores e de condutas, né, que vai trazendo formas mais claras de lidar com os desafios, com os obstáculos, com as barreiras. Então, o aluno que está lá com alguma dificuldade para atingir algum propósito, vai trazer isso como problema, não é problema, é solução, né? Todos os atores daquele ambiente que estão conectados com aquele propósito vai entender que superar aquela dor vai contribuir para o propósito de verdade. Aí nós temos que cuidar do ambiente, né? O ambiente psicológico, que já conversamos um pouco aqui hoje, o ambiente físico ou digital dessas relações, dessas interações, um ambiente que seja propício para o propósito poder existir. É muito comum, por exemplo, né, a pessoa fala assim, nós temos o valor de sustentabilidade, e aí entrega tudo em sacola plástica. Tem um choque aqui tem alguma valor, coisa errada, né? Na prática. Alguma coisa está errada. Processos, veja que processos, que é onde estão as tarefas, né? Tarefas são desdobramentos de processos em procedimentos, né? Que vai ser lá como fazer as coisas. É o quinto pilar. Por quê? Porque ele não é o foco. Ele é como eu habilito neste ambiente essas pessoas que estão lideradas pelo propósito. Então, o processo é a melhor forma que a gente encontra de entregar o propósito de verdade lá na vida real. Entregar essa proposta de valor lá para o meu cliente. Como consequência disso tudo, eu tenho um resultado. Então, o resultado, quando ele vem desse alinhamento, ele é muito mais sustentável no médio e longo prazo, né? E aí a gente consegue saber onde dar foco nesse mundo que está o tempo todo tirando o nosso foco, né? Porque é um mundo que nos distrai constantemente. E eu até brinco, né? Eu brincava antes das redes sociais. Como eu perguntava assim, qual é o segredo do sucesso, né? Como se existisse. E aí, para ter uma resposta, eu falava assim, o segredo é foco. O primeiro é foco. São 3 segredos de sucesso. O primeiro é foco. O segundo é foco. E o terceiro é foco. Foco no curto, no médio e no longo prazo. Não adianta tomar uma decisão que atende o curto prazo e depois sabota o meu médio e longo prazo. A melhor decisão vai estar nessa perspectiva, né? Então, o foco é cada vez mais importante a gente conseguir manter clareza. E quando eu tenho foco de propósito, é o melhor foco que eu posso ter, porque ele não é fechado, né? Porque quando eu fico muito focado também e fechado, talvez eu perca a percepção do que está mudando aqui do lado. Do que está acontecendo no lado, né? Mas quando eu falo o propósito, que é essa força motriz, eu estou cultivando o que é mais importante de existir no negócio. Você falou um negócio, eu acho importante antes, assim. Eu sempre falo que a gente tem que ter um comportamento empreendedor.
quando eu falo comportamento empreendedor, não é que você tenha que ter um empreendimento. Quero aprender uma língua. Isso é um empreendimento. Qual é o resultado que eu vou querer lá na frente? Vou querer agora... A minha família é um empreendimento. Qual é o meu resultado? Eu vou querer a união de todo mundo, que a gente vive em harmonia. Então, se eu chegar nesses pontos, eu já chego a um resultado que não é financeiro, mas pode ser emocional, pode ser várias coisas. Então, o Reginaldo encara tudo como um empreendimento. Acho que o meu comportamento empreendedor hoje é sempre nisso. E é interessante sobre a questão do comportamento empreendedor, que eu vejo assim. Eu tenho vários amigos que seriam excelentes empreendedores, mas eles não conseguem trabalhar fora de uma empresa que tem estrutura. Porque eles precisam ter um RH, eles precisam ter uma área de viagem, eles precisam ter um monte de coisas acontecendo que suportem o perfil empreendedor deles. Talvez não seja nem esse o perfil do Daniel, nem do Glauber, nem do Reginaldo, porque a gente hoje começou nossas empresas na empresa do eu sozinho, foi lá, criou um jeito de ser, que foi bem o que você falou, você aprendeu aquilo que você queria e você transmitiu. Falava, Reginaldo, desculpa, ocupou muito aquele cargo que você botava no cartão. PPTO, pau para toda obra, a gente é isso mesmo. E a gente tem que chegar e botar isso, e você ter essa clareza. Só vai conseguir transmitir essa clareza se você tem. E a mesma coisa realmente quando você cria esta fachada, que é assim que eu sou, você tem que ser, não pode entregar as coisas numa sacola plástica dizendo que tua empresa é sustentável, né? Então você não pode mentir para você mesmo porque as pessoas percebem isso. E daí não adianta mais nada. E assim, eu vejo que muita gente empreende, alguns por necessidade, que a gente, quando fala da economia criativa, muita gente vai lá vender seus bolos para poder botar almoço em casa, e a venda por necessidade. Eu preciso empreender de alguma forma para ganhar dinheiro para sustentar a minha família. E tem os empreendedores pela resistência, que é um Daniel, que tinha uma visão do curso dele de línguas, que era diferente dos outros, e ele não ia conseguir botar essa visão dele dentro do negócio dos outros. Então, o que foi lá o Daniel fez? Criou um negócio à parte, começou com uma salinha e foi. E isso eu diria assim, talvez 90% de todo o empreendedorismo são essas duas coisas, necessidade e resistência. Exato. E os 10% são empreendedores natos, empreendedores que nasceram para isso, que talvez sejam filhos de empreendedores, e tem uma consequência enorme. Como também podem ter filhos de empreendedores de gerações e o cara não querer empreender. Eu conheço alguns assim, que os caras não estão nem dentro da empresa. E tem uma outra coisa que é interessante, assim, eu tive uma escola uma vez com um dono de uma empresa no Uruguai. A empresa dele já tem 30 anos. E um dia eu estou jantando com ele em Montevidéu e eu digo assim, posso te fazer uma pergunta bem de caráter pessoal? Pode, Reginaldo, se eu puder responder, eu vou te responder com certeza. Disse assim, por que o seu filho não trabalha na sua empresa? Ele disse assim, Reginaldo, e isso, a empresa dele eu acho que já tinha 15 anos, tá? Ele disse assim, Reginaldo, se ele entrasse aqui, o cargo dele para todo mundo que ia ver ele seria o filho do dono. Então, o que eu fiz com ele? Eu mandei ele abrir uma empresa fora da minha e ter sucesso. E deixei ele no mundo. Ele abriu aqui no Uruguai, ele tem hoje uma filial nos Estados Unidos, coisa e tal. No momento certo, eu vou trazer ele para dentro da minha empresa. Por quê? Porque ele já vai ter aprendido várias coisas fora daquilo que eu pensava, e quando ele vier para dentro da minha empresa, pode ser que ele modifique tudo porque eu estava pensando errado. E eu não quero que ele siga exatamente a minha trilha, eu quero que ele siga a trilha que ele vai criar e vai levar adiante esse negócio. E outra, as pessoas vão ver o valor que ele tinha lá fora e por que agora ele está dentro da empresa. Ele não vai mais ser filho do dono, ele vai ser o fulano de tal. E eu achei isso fantástico de aprendizado. Sabedoria, né? Sabedoria. Porque não é todo mundo que pensa assim, né? A gente geralmente quer carregar, às vezes, filhos, tudo
debaixo das asas da gente, e a gente não olha para o lado para ver se é isso que eles querem também, né? Se é isso que eles querem. Por exemplo, meus dois voaram. Tá? A menina mora nos Estados Unidos, o menino mora em São Paulo, trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos. Em negócios diferentes. E eu dizia assim, cara, nunca, não se prenda aqui comigo. E talvez por ter escutado essa sabedoria desse senhor, que tinha, na época, seus 72 anos já. E tinha uma empresa há 15 anos, porque ele já tinha tido algumas empresas antes, e joia. Foi um aprendizado. Então, empreendedor, né? Empreendedorismo, para mim, tem vários significados, né? E a gente também não tem um conceito exato. Mas, para mim, o empreendedorismo, ou ser empreendedor, significa o teu comportamento de você querer alcançar resultados em qualquer coisa que você faça. Seja na tua vida pessoal, na tua família, no teu bairro, na tua cidade, na tua empresa ou na empresa dos outros. Mas é você, Reginaldo, e sabe por que isso é bacana? Ah. Porque quando a gente pega a mesma dimensão, né, do pensar, do sentir e do agir que a gente falou, quando de verdade a competência empreendedora se torna parte de mim, qualquer coisa que eu faço vai ter ela. Como a inovação, eu falo que inovação ela é para a vida, ela não é para o negócio, ela é para a vida, porque quando se torna uma competência do meu ser, eu passo a olhar tudo a partir de quem eu sou, né? Dessa ótica, dessa perspectiva. E você sabe que você fala algo muito interessante, porque hoje as empresas estão estimulando muito que os colaboradores se percebam esse comportamento empreendedor, porque o intraempreendedorismo é cada vez mais relevante para o desenvolvimento dos próprios negócios, né? Então é uma questão bem importante a gente poder trazer o comecinho da nossa conversa, né? Que era aquele incômodo, né? Da dimensão do sentir ficar excluída da vida dos negócios quando são seres humanos que estão fazendo todos os negócios, né? E como a gente consegue, a partir dessa inclusão, potencializa os comportamentos empreendedores, inovadores, né? E de resiliência aí para lidar com as diversidades do mundo VUCA, BANI, que a gente enfrenta aí no dia a dia. E hoje, talvez, depois de 35 anos, né, eu posso dizer que eu acho que 3 comportamentos são essenciais na tua vida. Primeiro, a criatividade, né? Você ser criativo. Eu acho que a gente precisa viver de ideias novas e mudanças. E hoje, cada vez mais, isso é uma coisa natural. A gente fala de criatividade muito naturalmente. Antes, a gente ligava muito criatividade a um mundo artístico, talvez, né? Hoje não. Hoje está em todo e qualquer lugar, todo mundo precisa, e a gente precisa isso para estar revolucionando as coisas que a gente está fazendo, para melhorar, para você ter as tuas antenas ligadas para perceber na tua volta o que você precisa mudar na tua vida ou no teu negócio. Então, para mim, esse comportamento criativo é um negócio fantástico. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não tiver um comportamento inovador, a gente não pega essas nossas ideias e transforma em alguma coisa. A gente joga todas elas fora, sem sombra de dúvida. A maioria das nossas ideias, talvez a gente mesmo seja o grande matador, né, delas. Por quê? Porque ideia, para inovar, dá trabalho. Não tem jeito. Acabou-se. Mas você ser criativo, ser inovador e, no final, ser empreendedor. É saber aquela inovação que você fez, qual o resultado que você espera no teu empreendimento, seja da vida pessoal ou da vida de trabalho, né? Então, para mim, hoje, isso é um caminho que você tem que seguir em tudo que você faz. Criatividade, inovação e empreendedorismo. E não ligado exatamente a empresas, mas sim a um comportamento, né? Olha, foi o que a gente estava falando aqui no início do nosso bate-papo, né? Essa conversa vai correr. Quando eu olhei agora, 1h08. Cara, passava o dia aqui ouvindo o Daniel, o Reginaldo, bate-papo muito legal, né? Muito feliz em ver a educação brasileira tendo empresas que acreditam nela, como o Daniel vem fazendo aí esse trabalho incrível, né, de idiomas. É algo que me chama muita atenção, né? Foi algo que me fez iniciar na carreira profissional. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Eu queria que, antes de encerrar, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Startup Pay, que não seja a primeira e última, né? Você já fica intimado para outras vezes estar aqui conosco, para compartilhar do seu conhecimento, da sua história de vida, né, dessa sua trajetória, que hoje trouxe muito conhecimento para todos nós aqui, né? Mas antes eu queria saber se você tem algum projeto para 2024, dizer que a gente vai compartilhar aqui as redes sociais
do Daniel, deixar aqui também o link do site da empresa dele para vocês poderem ter acesso, né? Mas fala aí, Daniel, para 2024, o que é que você almeja aí para trazer aí para a gente aqui, para todo mundo que te acompanha? Bom, em 2024, né, nós estamos no nosso ano de expansão. É um ano bastante desafiador aí na nossa trajetória, porque nós estamos ousando, né, abraçar novos rumos internacionais. Estamos atendendo clientes hoje executivos, né, na França, no México, no Chile, na Colômbia e outros países que devem começar a ser atendidos a partir do Brasil, né, para uma empresa brasileira no segmento. Começamos a concorrer com os grandes players globais, né? Então essa é uma ampliação da nossa visão, que traz desafios, mas sobretudo com a força, né, da cultura inovadora humanizada, porque também temos o trabalho do segundo livro, Cultura Inovadora Humanizada na Prática, que vai ter o Cultura Inovadora Humanizada on the road, então vai ter alguns eventos que vão fomentar discussões, né, sobre esses 6 pilares, como eles nos ajudam na nossa vida dos negócios, e também esse papel, né, de tentar assumir uma visão mais integrada dos próprios negócios, porque além, né, da CCL Consultoria Linguística, eu também participo de uma escola de gestão, de uma escola de comunicação oral, de uma empresa de intercâmbios, de uma empresa de curso pré-universitário, de uma startup de gestão de rotinas de estudos. Então, estou construindo esse desafio, né, de uma visão mais integrada de um ecossistema interno também, para que a gente possa, nessa força de expansão, poder fortalecer todos, né, todos dentro de um ecossistema. Eu acho que esse é o verdadeiro poder do ecossistema, né? A gente consegue se retroalimentar e aí o aprendizado de um pode emanar para os demais. Esses são alguns dos nossos desafios, cara, mas são muitos. Legal, que legal. Eu volto para falar sobre outros. Obrigado pelo convite. Valeu. Espero você aqui. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, Reginaldo, Daniel, e a vocês que sempre acompanham aqui o nosso Startup Pay Podcast, né? Lembrando já de se inscrever no nosso canal e compartilhar. E olha só que episódio esse de hoje, né? Então, a gente se vê, como sempre, no próximo Startup Pay. Valeu, pessoal! Feito, um abraço!